Fala, pessoas do oitavo ano. Então, esse vídeo é uma revisãozinha do que a gente estudou no primeiro bimestre, para quem não conseguiu tirar uma nota legal lá nas atividades. Então, se você tá com nota boa, já viu lá sua nota na secretaria, tá com nota azul, não precisa ver esse vídeo. Você que não ficou lá, essas coisas, deu mole, vem comigo que a gente vai fazer uma revisão rápida do que a gente viu. Revisão rápida. Você não entendeu, tá com muita dúvida? Você tem que ir lá na aula específica dos vídeos, porque lá eu tô explicando muito mais detalhadamente. Se eu vou explicar tudo detalhadamente nesse vídeo, esse vídeo vai durar aí umas 2 horas. Então a gente vai dar uma pincelada na matéria. Se você não lembrar ou ficar com muita dúvida, você vai lá nos vídeos da matéria específica, tá legal? Então a gente vamos relembrar aí as regrinhas da potência. Multiplicação, potências de base igual. Galera, multiplicação, divisão é sempre base igual. O número embaixo tem que ser igual. 4, 4, 5, 5. Se for diferente, a gente não consegue fazer isso. Então, vamos lá. Multiplicação de potência. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Divisão de potências da mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 7 tira 6, 1. 5. Potência de potência. Multiplica. 4 vezes 2, 8. Potência de produto. Distributiva. 2 elevado a 3, 6 elevado a 3. Então, essas são as primeiras regrinhas aí para relembrar. Multiplicação de potência, divisão de potência, potência de potência, potência de produto. Potência de produto. Se tiver um mais aqui, não é essa regrinha, tá? Atenção aí nas ideias. Vamos ver as próximas. Potência nos racionais. Em que? Racionais é fração. O expoente vem para cima e o expoente vem para baixo. Os dois itens levam a expoente. Expoente negativo. O que eu faço? Inverto. 9, 3. E quadrado nos dois. Se eu tivesse um número aqui, 6 elevado a menos 3, inverto. Tem um 1 aqui embaixo. Vai ficar 1/6 elevado a 3. Então, toda vez que tiver expoente negativo, a gente inverte. Aqui, ó, tem um 1. A gente só não usa, mas tem um 1. Então, a gente vai inverter. Então, atenção aí no sinal negativo e nas frações. Em cima e embaixo, não é só em cima. Tá legal? Outra coisa, expoente 0. Sempre vai dar 1. Não importa o número, 1.300.000 elevado a 0, igual a 1. Todo número elevado a 1, igual a ele mesmo. 7 elevado a 1, 7. 9 elevado a 1, 9. Então, o expoente 1 é ele mesmo. Expoente 0 é igual a 1. Outra parte de potências é notação científica. A gente vai pensar que são duas partes. A primeira parte é o número entre 1 e 10. Não pode ser maior. É entre 1 e 10. A outra parte é um expoente de base 10. Então, o número entre 1 e 10 vezes uma potência de base 10. Vamos ver o exemplo aqui. 7.900. Vamos escrever isso aqui em notação científica. A vírgula que está aqui atrás. A gente tem que andar até o número ficar entre 1 e 10. Vamos andar 1, 2, 1, 2, 3. 7,9 está entre 1 e 10? Ok. Então, o nosso primeiro número é 7,9. Quantas vezes a gente andou com a vírgula? 1, 2, 3. Então, vezes 10 a 3. Quando o número for número maior que 1, a gente vai ter aqui sinal positivo, 10 a 3. Se a gente tivesse aqui 7,9
vezes 10 a menos 3. Esse número aqui vai ser um número menor que 1. Por quê? Porque a vírgula vai andar para frente. 7,9. 1, 2, 3, vírgula. Encaixa o zero. Então, a gente tem aí 0,0079. Tá vendo que é um número menor do que 1? Então, toda vez que a gente tiver números grandes, o expoente aqui do 10 vai ser positivo. Toda vez que a gente tiver números pequenos, a gente vai ter o expoente negativo. Então, negativo números pequenos, positivo números grandes. Então, expoente de 1 bilhão vai ser positivo. 0,000009 vai ser negativo, tá? Não esqueçam disso, que isso muda totalmente o resultado. 7.900 é diferente de 0,0079. Então, o sinal aí é o que manda. Então, muita atenção nesse sinal. A outra matéria aí que vai cair no nosso testezinho aí de recuperação é radiciação. Então, radiciação, ele é o inverso da potência. Se a gente tem aqui 3 ao quadrado é igual a 9, o que a gente tem aqui? Raiz de 9. A gente precisa de um número que elevado ao quadrado, porque a raiz aqui é quadrada, dê 9. Então, a gente precisa de um número vezes ele mesmo que dê 9. Que número ele mesmo vai dar 9? O nosso 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, qual é o resultado da raiz de 9? É igual a 3. Pois 3 ao quadrado é igual a 9. Então, toda vez que a gente fala em raiz quadrada, a gente precisa pensar na potência de 2. Que número vezes ele mesmo vai dar esse número? Raiz de 25. Que número vezes ele mesmo dá 25? Número 5. Então, raiz de 25 é igual a 5. Pois 5 ao quadrado é igual a 25. Então, potência e radiciação são inversos umas à outra. Então, a gente precisa lembrar da potência. Se a gente tiver aqui raiz cúbica de 8. Que número multiplicado 3 vezes, ó, porque agora a gente está falando de raiz cúbica, vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ó, 2. Pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, a gente precisa olhar para cá. Se não tiver nada, quadrado. Se tiver 3, cúbica. Se tiver qualquer outro número, é a quantidade de vezes que o número precisa ser multiplicado, igual na potência. A gente também vai ter aí radiciação em que? Se a gente tem a raiz aqui quadrada de 4 sobre 9, como que a gente tira a raiz quadrada? A gente vai tirar a raiz quadrada de 4 e de 9. 2 vezes 2, 4, então a gente tem 2. 3 vezes 3 é 9, então a gente tem o 3 aqui. Então, a raiz quadrada de 4 nonos é igual a 2 terços. A gente tira a raiz quadrada de cima e também de baixo. Outra coisa também importante aí na hora de calcular raízes é saber calcular por fatoração. Então, vamos ver um exemplo rápido aqui e a gente encerra aqui a nossa matéria da nossa recuperação. Vamos aí para o nosso exemplo para a gente achar a raiz pelo método de fatoração. A gente tem aí a raiz cúbica de 216. Qual é o primeiro método? Fatorar em números primos. 216 dá para 2, vai ficar 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Agora vai por 3, vai dar 9. 3 vai dar 1. Vamos ver aqui. Então, a gente tem aí 2 ao cubo e 3 ao cubo. Então, como que fica aí esse número em fatores primos? 2 ao cubo, 3 ao cubo. Então, a gente vai escrever desse jeito lá dentro da raiz. Raiz cúbica de 2 ao cubo, 3 ao cubo. Gente, isso aqui é fatoração em números primos. Se a gente multiplicar aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, a gente vai chegar ao número 216. Eu não mudei o valor do número, eu só estou escrevendo ele em fatores primos. Então, olha só, quando a gente tem aqui 3 e 3, a gente pode cortar. Então,
eu vou tirar ele de dentro da raiz. Vou cortar aqui também, porque é 3 e 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, nossa raiz cúbica de 216 é igual a 6. Se eu tivesse aqui raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes 8 ao quadrado, a mesma coisa. Ia cortar aqui 2 com 2, 2 com 2. 4 vezes 8. Professor, e se eu tiver aí 3 ao quadrado vezes 4? Eu só vou cortar o que eu tenho expoente igual. 2 com 2. O 4 não tem, ele vai permanecer na raiz. 3 vezes raiz de 4. O 4 não tem expoente quadrado, eu não tiro ele de dentro da raiz. Eu só posso tirar se ele tiver o mesmo expoente da raiz. Aqui, ó, raiz cúbica. Então, a gente precisa de expoente 3. Aqui é raiz quadrada. Então, a gente precisa de expoente 2. Então, muita atenção aí na hora de a gente achar os valores da raiz por fatoração. A gente precisa do mesmo expoente da raiz, tá legal? Então, gente, atenção aí na hora de fazer esses exercícios. São 20 exercícios. A escola que determinou a quantidade. Não me castiguem, não me xinguem. Não tá difícil. Tem bastante cálculozinho fácil. Se eu não me engano, tem um exercício que tá pedindo para fazer raiz por fatoração. Então, qualquer coisa pode me chamar. Vamos juntos nessa aí. Não vamos dar mole no próximo bimestre, tá legal? Um beijo da tia.